Tier List Futebol Clube de Porto 2024-2025. Fazer então a Tier List 2024-2025 do plantel do Porto, a equipa que vai ser comandada por Vítor Bruno, primeira temporada de Vítor Bruno como treinador principal e a primeira temporada de André Vilas-Boas ao comando do Porto como presidente. E vamos então fazer aqui a tier list do plantel em 5 categorias. Titular, jogador imprescindível, vai fazer quase sempre a parte do 11 inicial. Equipa A, jogador que fica no plantel, mas que não é titular absoluto. Equipa B, ou empresta, certo? Um jovem ou até mesmo, por exemplo, um Tony Martínez possa ser emprestado porque não tem assim tanto tempo de jogo, ok? Vender, um jogador para vender. Rescindir ou despachar. Este aqui eu acho que não vai ter nenhum, mas vamos ver ainda. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer por posição. Por exemplo, agora temos aqui o PP. O PP é um mau exemplo para começar. Porquê? Porque o PP é polivalente. Ele faz extremo esquerdo, extremo direito, segundo avançado, médio ofensivo, lateral direito. É um mau exemplo. Mas, por exemplo, vamos começar aqui pelo André Franco. É médio ofensivo. Ou seja, nós vamos pegar no André Franco e o Ivan Reimer. Ou seja, por posição é o que nós vamos fazer aqui. Certo? Portanto, André Franco. Para mim, tendo em conta que temos Ivan Reimer, tendo em conta que temos Rodrigo Mora, tendo em conta que temos até o próprio PP que faz essa posição, o André Franco é o primeiro jogador que eu coloco aqui para vender. É um jogador que não teve assim grande destaque nas épocas que teve no Porto. Ele foi contratado por 4 milhões, uma cena assim. Pode ser vendido mais ou menos por o mesmo valor. Não é grande coisa, não é uma coisa que vai. Não é uma venda que vai resolver os problemas financeiros do Porto. Mas grão a grão enche a galinha ao papo. Com isso, falando aqui de Rodrigo Mora, é jogadora da equipa A. Acho que se calhar ainda não está pronto para ser titular, mas pode jogar nas taças da Liga, na Taça de Portugal, ir entrando no campeonato. Por exemplo, na Europa League, vamos supor que o Porto apanha um grupo fácil e na quinta jornada está classificado do grupo. Rodrigo Mora pode ser titular na última jornada. Jogador por aí tendo alguns minutos e tendo algumas oportunidades, certo? Ir estreando na equipa principal, tentar marcar, assistir, ganhar confiança. Quem sabe até no meio da temporada vir a titular. Não sabemos o futuro. Mas é um diamante por lapidar. E espero e acredito que o Vítor Bruno vai lapidá-lo muito, muito bem. Temos aqui PP. PP para mim é titular, certo? É titular absoluto, é um craque completo, mágico, polivalente. É um jogador que todos os treinadores gostavam de ter. Polivalente, veio agora da seleção nacional. É um craque tremendo, uma qualidade soberba. É o meu jogador favorito, sendo bem sincero, do Porto. Ok, obviamente também gosto do Chico, do Ivan Reimer, do Alan Varela, mas eu gosto muito do PP, é um craque absurdo. Acho que falou-se também de uma possível saída dele para a Juventus, mas entre ele e o Galeno eu prefiro mil vezes que fique o PP, até muito por conta da polivalência, a qualidade também é maior, certo? É muito inteligente a jogar, é um craque tremendo, ok? Ivan Reimer, para mim, vai ser titular. Como é que vamos encaixar estes dois jogadores aqui? Da seguinte forma: o PP passa para a extrema esquerda e Van Reimer para segundo avançado médio ofensivo, certo? Com isso, evidentemente, quer dizer que o Galeno é vender, ok? O Galeno está a ser muito fortemente associado à Juventus, ok? E pode trazer uma boa verba ao Porto, uma verba que o Porto precisa. E nós temos aqui jogadores para substituí-lo. Gonçalo Borges faz aquela posição, pode fazer, acredito eu. O PP, o próprio Ivan Reimer, se precisar, também faz. O Namazo já foi testado nessa posição, apesar de que eu acho que não é a posição dele, mas já foi testado aí nessa posição. Por isso, Galeno é vender. Ali uma boa verba seria os 35, 40 milhões era incrível. Era uma excelente venda. 35 milhões também era uma boa venda. Mas também tudo que seja. Tem de ser mínimo dos mínimos 30. 35 é bem vendido, 40 é muito bem vendido. E 30 é ok. É uma venda ok. Ele que ganhou este valor de mercado todo muito por conta da UEFA Champions League que fez o ano passado. Ok, se não me engano, marcou para aí 6 golos, foi um dos melhores marcadores. Grande destaque. Lá está, o Galeno, se tiver espaço, até faz coisas engraçadas. É muito forte quando consegue meter a bola para correr. Quando não tem espaço para isso, torna-se um jogador mediano, ok?
Torna-se um jogador mediano que pode fazer umas coisinhas engraçadas de vez em quando, marcar uns gols fora da área de vez em quando, mas vender acho que seria mesmo a melhor opção para ambas as partes, apesar de que sinceramente eu acho que se ele for para a Juventus nem sequer vai ser titular, mas isso é lá com ele, certo? Depois temos mais quem extremo, Gonçalito Borges. Eu vou colocá-lo na equipa A, mas eu não venderia. Já agora, vender não venderia. A menos que chegasse uma proposta de 15, 20 bilhões, aí era bem vendido. 23, 24 anos, ainda não provou muita coisa na equipa principal. Mas equipa A, até por não termos assim tantas opções quanto isso, por isso fica na equipa A. Tal como a Mora pode ir entrando na Taça da Liga, ir entrando no, por exemplo, vamos supor, o Porto está a ganhar 2-3-0 na primeira parte, é difícil, mas pode acontecer na Liga Portuguesa. Ele entra para a segunda parte para ter aqueles 45 minutos, ir tendo minutos, tal como o Rodrigo Mora, ok? Acho que, sinceramente, o Rodrigo Mora tem mais tempo do que o Gonçalo Borges, porque o Gonçalo Borges já tem 23 anos, já teve várias temporadas na equipa A e nunca provou assim grande coisa, por isso ele tem que ter minutos, ok? Talvez um empréstimo até seria melhor para ele ser titular, um empréstimo, um Rio Ave, um Nacional, uma coisa do tipo, seria bom para ele ter minutagem. Gonçalo Sousa também é jogador de equipa A, um bocadinho à face do Rodrigo Mora, entrar nas taças, entrar no campeonato de vez em quando, entrar na Liga Europa de vez em quando, um bocadinho como no campeonato, jogador de equipa A, também jogador para crescer, é um diamante por lapidar, esquerdino, ali extremo direito, é um craque, também é uma joia por lapidar. Este aqui já está lapidado, muito bem lapidado, que é o Francisco Conceição, craque tremendo. Ele, se fica esta temporada no Porto e se faz uma temporada ao nível da anterior ou até mesmo melhor, creio que pode sair por valores muito bons, por 60 milhões, 65, 70 talvez, para uma equipa como um Chelsea, apesar de que eu não gostava de ver o Chico no Chelsea. Acho que o Chico se encontrava bem talvez no Dortmund, ok? No Dortmund acho que o Chico se encontrava bem, certo? Mas Chico, titular absoluto, tem tudo para brilhar mais uma temporada, muito jovem, muito promissor, é um craque absoluto, apesar do Porto ter feito uma coisa um bocado estranha, vender jogador por 5 milhões para depois ir buscá-lo por 10 na temporada a seguir, mas resultou e se calhar até foi bom essa experiência para ele no Ajax, fora da zona de conforto, serviu se calhar para ele evoluir, e veio outro jogador e é um craque, ok? É um craque. Francisco Conceição titular absoluto. Vamos agora para a posição de ponta de lança. Ponta de lança eu vou para o mais óbvio, se calhar, que é o Evanilson a titular, ok? Nós estamos a falar numa época mais geral, ok? Não imediatamente já no jogo agora da Supertaça, mas de maneira geral acredito que o Evanilson vai ser titular, ok? Fez uma boa temporada, melhor marcador do Porto a época passada, tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor ou ao mesmo nível da outra, certo? Este quarteto tem tudo para brilhar, tudo para brilhar, certo? Por isso, vamos ver. Tony Martínez, muito obrigado Tony Martínez, mas acho que já estava na hora de nos despedirmos, porque temos o Namazo, que não é titular, que vai ficar aqui para não é muito bem um ponta de lança, é um bocadinho mais segundo avançado, mas também faz de ponta de lança, ok? Só por aí também faz. E temos o Fran Navarro, que para mim se calhar tem mais margem de progressão do que o próprio Tony Martínez. É um jogador mais jovem, ok? É um jogador que veio agora do Olympiacos, fez uma boa pré-temporada, tal como o Tony Martínez, mas o Tony, se calhar acho que já está na hora de se despedirem. Nestes jogadores aqui o Porto podia conseguir uma verba suficiente até para suprir, por exemplo, uma venda do Francisco Conceição, ou até mais, certo? Por exemplo, vamos supor, consegue 8 milhões no Tony, 35 no Galeno, sendo muito otimista, né? 43, mais 5 milhões aqui, 48 milhões. Se conseguissem aqui perto de 48 milhões, evidentemente se calhar ia uma porcentagem para o Estoril, se calhar, uma porcentagem para ali ou para aqui. Vamos fazer assim, 40 milhões, conseguem 40 milhões nestes 3 jogadores. Já supria a venda do Francisco Conceição em 3 jogadores que se calhar nem iam ser assim tão importantes quanto isso, ok? Claro que o Tony se calhar poderia ser importante, sim, o Galeno também, se calhar em alguns momentos, o André Franco, mas comparado ao Francisco Conceição não são assim tão importantes quanto isso, ok? Portanto, Tony Martínez para vender.
Chegando agora ao meio campo, ao miolo. Vasco Souza fica na equipa, claramente. É um jogador muito à semelhança. Nós temos alguns jogadores aqui muito à semelhança do Rodrigo Mora, do Gonçalo Borges, do Gonçalo Souza, do Vasco Souza, que é ter minutos nas taças, ter minutos na liga, ok? Acho que é um jogador com muito potencial. Eu vejo como um João Neves 2.0, só que do Porto, evidentemente, ainda não é 2 anos mais velho e não fez nem perto de metade, nem perto do que o João Neves fez no Benfica, mas tem qualidade para isso, na minha opinião. Tem que ter minutagem. Fez um grande jogo contra o Al Nassr, bom jogo contra o Al Nassr, provou que pode ser opção, provou que tem tudo para ser um craque também e mais um diamante a ser lapidado. Alan Varela, meu Deus, ok, que absurdo jogador. Titular absoluto. Ele foi um jogador que chegou por 8 milhões e neste momento tem um valor de mercado de 35. Portanto, já subiu quase em 5 vezes o seu valor de mercado em uma temporada. Ok? Eu não sei porquê, mas eu vejo muito daqui a uma temporada uma venda para o Liverpool por 70 milhões. Mano. Não sei porquê, mas o Alan Varela tem cara que vai jogar no Liverpool por 70 milhões. Mano. E acredito que sair por 70 é muito bem vendido. Até porque é um craque absoluto, mas não me importava nada que ele ficasse a carreira toda no Porto, sendo bem sincero. Peça fulcral, é um craque completo. Tanto ele como o Nico Gonzalez, que também é titular. O Barcelona tem uma cláusula de recompra de 30 milhões, o que ainda é bastante. Espero que ele brilhe muito. Se não me engano, só tem cláusula até ao fim deste ano. Portanto, espero que ele brilhe muito, mas não ao ponto do Barcelona querer recomprar. Portanto, craque, titular, mágico, muito bom jogador. Mais um jogador Gruitch, grande pré-temporada do Gruitch, que grande pré-temporada. Nós vamos fazer a antevisão do Sporting Porto, ou Porto Sporting, whatever, da Supertaça. E provavelmente vocês vão ver primeiro essa antevisão do que esta tier list, porque estamos em ordem cronológica. Hoje é dia 1, né? Estou a gravar isto dia 1 às 11 da noite, portanto ainda vou editar este e logo a seguir vou gravar a antevisão e portanto já vou dizer, o Gruitch para mim vai ser titular na Supertaça, ok? Vai ser titular, depois eu vou explicar melhor no vídeo como é que eu acho que o Porto vai jogar, mas é um jogador que fez uma grande pré-temporada, parece um jogador completamente diferente, o Sérgio Conceição insistia um bocado nele a 6 e ele tem vindo a provar que é um 8 e não um 6, ok? Tem vindo a jogar muito bem. Estou a gostar muito do Gruitch nesta pré-temporada. Eustáquio claramente fica no plantel. Acho que são 3 opções muito interessantes, muito interessantes para ficarem ali como reservas do Alan Varela e do Nico, certo? Jogadores importantes, que têm tudo para fazer boas temporadas também. Último jogador em que o Romário Baró, é um bocadinho difícil, Zé. É um bocadinho difícil. Titular, evidentemente, não é. Para mim, não fica no plantel. Ok? Eu não sei se ele tem muito mercado. Rescindir, acho. Eu meti aqui esta coisinha, mas é porque eu não sabia mais o que meter. Porque, sinceramente, acho que não vou meter aqui nenhum jogador. Até porque o Porto teria de pagar para isso acontecer. E o Porto está muito mal financeiramente. Por isso, não quero a vida fazer isto, né? Emprestar. Ele já teve empréstimos a vários clubes e nunca se afirmou muito em nenhum deles, certo? Por isso eu vou colocar aqui o Baró em vender. Mais um jogador que não sei o valor de mercado que ele tem, depois eu vou meter aí na tela. Mas o jogador prometeu muito, mas não entregou nada, ok? Por isso, jogador para vender, um bocadinho à face do André Franco, talvez. E se nós vendêssemos estes 4 jogadores, íamos fazer perto de 50 milhões, provavelmente. O que seria muito bom para o Porto. Mas duvido muito que isso vai acontecer. Centrais. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 defesas centrais. 6 defesas centrais para 2 posições. Vamos lá. Zé Pedro, titular. Excelente pré-temporada. A minha dupla titular vai ser Zé Pedro e Otávio Ataíde. Epá, eu não sei porquê, mas eu vejo no Otávio Ataíde. Quer dizer, na verdade sei porquê. As exibições dele são incríveis nesta segunda metade de temporada. Rápido, alto, forte, bom de cabeça, pá. É um central que arrisca até no remate.
Pá, 21 anos, brasileiro, escardino, o que não é assim muito vulgar de se encontrar. É pá, grande central, grande central. Ele que já subiu para aí em 2 ou 3 milhões o valor de mercado. Não, subiu acho que em 10 milhões o valor de mercado. Ele chegou ao Porto por 12, só que tinha um valor de mercado de 3. E este momento tem um valor de mercado de 13, certo? Portanto, já provavelmente, se não acontecer nenhuma lesão, se não acontecer nada disso, vai dar lucro ao Porto, quase garantido. E acredito em tudo para ser um Éder Militão e se calhar até melhor, ok? Que craque, absurdo. Otávio Ataíde é um muro, uma rocha muito, muito boa. João Mário. Não, ainda falta o resto dos centrais. Marcano, eu vou manter na equipa A. Porquê? Primeiro é um jogador importante e não é um jogador que tem pouca qualidade. Ele tem qualidade, ok? Não para ser titular, na minha opinião. O Otávio Ataíde, o Zé Pedro, até mesmo o David Carmo estão acima dele. Mas é um jogador que tem muita experiência e o Porto precisa disso. O Porto precisa de PPs, o Porto precisa de Diogo Costas, que também já tem experiência. O Porto precisa de Gruitch, de Eustáquio, de Maracano, Cláudio Ramos, jogadores experientes, porque no Porto não tem assim jogadores tão experientes. A equipa está muito jovem, certo? Portanto é importante ter estes jogadores no balneário. Até uma entrevista que o Rodrigo Moura deu ao Canal 11, disse que o Maracano era um dos jogadores para quem ele mais olhava e acho que faz total sentido. É um jogador muito importante, principalmente a nível do balneário, ok? Gabriel Braz, 21 anos, ele se não me engano fez 5, 6 jogos a titular nesta pré-temporada. Jogador muito importante, na minha opinião vai ser esta temporada, jogar taças da Liga, taças de Portugal, por aí. Portanto fica na equipa A, mais um jogador para lapidar, certo? O Porto basicamente quase consegue meter um 11 de promessas. Mete Martim Fernandes, Gabriel Braz e depois tinha de meter outro central. Vasco Souza, Rodrigo Moura, Gonçalo Souza, Gonçalo Ribeiro na guarda-redes. Pá, Porto quase que faz isso, né? Depois, David Carmo, para mim fica também no ponto. Ele é mais um central escardino. Pré-temporada ok, certo? Nota-se que veio com mais confiança do Olympiacos, com mais vontade, certo? Portanto, para mim fica na equipa A, ok? O Porto fica assim com 5 centrais e com isso o Fábio Cardoso é um central importante, mas para mim é mais um para vender. Sinceramente acho que tenho notado o Fábio Cardoso a descer um bocado o nível, não sei porquê, e os outros a subirem o nível. O Zé Pedro a subir, o Otávio a subir, Gabriel Braz a subir, e o Fábio Cardoso é o único que eu vejo a dar downgrade, ok? Por isso pode ser vendido. O Porto, se vendesse esses 5 jogadores, volto a frisar, fazia 50 mais, ou mais milhões, o que seria muito importante, principalmente ali pelo Galeno. Obviamente faria 30, 35 milhões pelo Galeno, o que seria uma verba muito boa. Mas vamos ver. Laterais direitos: João Mário, Dinis Rodrigues e Martim Fernandes. Para mim, já assumo o Martim, ok? O João Mário é um lateral interessante, mas para mim fica apenas no banco. E o Martim assume já, ok? Ele tem 17, 18 anos, fez uma pré-temporada excelente na Áustria, jogou muito. Para a grande pré-temporada do Martim, ia jogar numa posição que nem sequer é dele. Por isso, pá, tem de ser aposta para mim. É das jovens promessas que estão no Porto, a que tem de ser já aposta, porque está a provar que está com confiança, tem muita qualidade, não está com medo de jogar. Dinis Rodrigues, para mim, é o primeiro jogador que eu vou colocar aqui na equipa B, ok? Para mim, se calhar ainda não tem qualidade para ir já para a equipa A, pode ir treinando de vez em quando com eles, mas não é um jogador, na minha opinião, que tenha qualidade já para ir para a equipa A. Lateral esquerdo, Wendel, titular, ok? É um jogador que segunda metade da temporada passada fez uma grande segunda metade da temporada. É um jogador que eu sempre achei interessante, nunca achei muito mal, sempre achei melhor que o Zaidu, por exemplo. Evidentemente que as suas exibições nem sempre foram as melhores, sempre achei um jogador muito, muito interessante, certo? Foi recentemente convocado à seleção brasileira, tem vindo a fazer boas exibições, por isso para mim é titular se manter ao nível que teve na segunda metade da época passada. Zaidu fica no plantel, ok? É um jogador que é fraco, mas por falta de opções também vou manter o Martim Cunha, mas para mim o Martim Cunha não está pronto para assumir já esta reserva, ou para assumir já, ok? Era muito bom que acontecesse o quê? Que assumisse o Martim Fernandes e o Martim Cunha, um em cada ala. Era lindo, era maravilhoso, mas é muito difícil. Bem mais facilmente o Martim Fernandes assume
do que o Martim Cunha, ok? Martim Cunha é mais um da espécie Gabriel Braz, Rodrigo Moura, Gonçalo Sousa, Gonçalo Borges e Vasco Sousa. Taça da Liga, ir entrando de vez em quando no campeonato. É um jogador para isso também. Um guarda-redes, 5 guarda-redes. Aqui o Diogo Fernandes já é um jogador que para mim ainda não está pronto para ir para a equipa A. O jogador da equipa B ainda, mas quem sabe na próxima temporada. Diogo Costa titular absoluto, evidentemente. Cláudio Ramos na equipa A, Samuel Portugal na equipa A. E para mim o Gonçalo Ribeiro era emprestar. Ok? Era emprestar. Um Rio Ave, um Nacional, por exemplo, equipas recém-promovidas. Seria importante. Um clube em que ele jogasse, um clube em que ele fosse titular absoluto, sem opção de compra, são uma temporada de empréstimo. É isso então, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa tier listinha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele vosso likezinho, inscrever-se no canal. Tchau e até ao próximo vídeo. Fui!